tudo bem? Boa terça-feira para vocês e hoje a gente tem mais uma aula de história. E lembram que nós estamos conversando sobre a escrita. No bimestre passado a gente falou sobre a tradição passada pela oralidade. E agora nesse bimestre a gente está falando sobre a escrita. Como que a gente passa relatos, tradições, histórias, cultura também pela nossa escrita. Já vimos sobre a primeira forma de escrita feita lá na Mesopotâmia, já vimos sobre como os egípcios usavam a escrita, como eles inventaram a sua forma de escrever. Vimos a escrita em diversos tempos e como ela também foi mudando conforme os anos. E na aula passada a gente falou sobre os monges copistas, vocês lembram deles? Então, eles eram os responsáveis por copiar os textos, para passar os textos de uma língua para outra, ou de simplesmente fazer cópias dos textos para todo mundo ter. Hoje a gente sabe que quando a gente quer fazer cópia, a gente pode usar a nossa impressora. Mas antigamente não tinha impressora e todas as cópias que tinham que ser feitas eram feitas por monges copistas. Imagina só como ia demorar para fazer cópias de um livro, o trabalho que os monges iam ter para fazer cópias de livro. E então, foi lá em 1450 que um alemão desenvolveu um meio de fazer cópias de textos. Que meio será esse? Não foi a impressora. Nós vamos falar sobre esse meio lá na nossa página 30 do livro de História. Abram lá. Escrita e imprensa. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Aqui vai falar sobre a questão dos livros, que os monges copistas, eles demoravam muito tempo para copiar. Então, um alemão, olha só o nome dele, Johannes Gutenberg. Olha só, não sei se é para falar certo, né? Então, este alemão, ele criou uma maneira, um método de impressão. Esse método era como se fosse um carimbo. Tinham várias pecinhas, que ele chamava de tipo, que iam fazendo letras e números em alto relevo. Aí eles organizavam esses pecinhas, esses tipinhos, todas na forma do texto, na forma da frase que ele queria, e então eles prensavam no papel. E olha que interessante, eles organizavam essas pecinhas ao contrário. Por quê? Era como se fosse no espelho. Quando a gente se olha no espelho, a gente vê ao contrário, não vê? Então, com o tipo também era assim. Eles tinham que organizar as pecinhas ao contrário, porque na hora que fosse cravar no papel, ia ficar ao contrário. Aí sim ia dar para ler. Se eles colocassem na maneira que eles lessem, na hora que eles fossem carimbar, ia ficar ao contrário. Então, quando eles organizavam, eles já tinham que colocar ao contrário. E o nome que deram para essa impressão foi tipografia, por causa das pecinhas que eles chamavam de tipo. E tinha uma pessoa responsável em trabalhar nisso, em organizar essas pecinhas, em organizar esses tipos. E essa pessoa era chamada de tipógrafo, porque ela organizava os tipos. Olha essa imagem aqui que o nosso livro trouxe na página 31 sobre as pecinhas, sobre os tipos sendo organizados. Vocês, será que vocês conseguem reconhecer palavras ou textos escritos de trás para frente, escrito ao contrário? Olha só, vocês têm uma palavra aqui no nosso livro, na página 31, para vocês decifrarem qual é esta palavra. Ela está escrita ao contrário e vocês têm que decifrar essa palavra. Podem colocar ali em cima dela mesmo qual é a palavra que o livro trouxe. Vocês sabiam que a primeira obra, o primeiro livro que foi impresso na tipografia foi a Bíblia. Então, a primeira cópia foi feita da Bíblia em latim. E vocês sabem que ela é um livro bem grande. Então, eles usaram a tipografia para fazer várias cópias, várias impressões da Bíblia. Mesmo assim, a gente sabe que ainda era trabalhoso. Não é tão fácil quanto as impressoras que a gente tem hoje, mas já era mais fácil do que ficar lá copiando que nem os monges copistas faziam. O que vocês acharam? Trabalhoso ficar montando os tipozinhos todas na ordem certa para ficar fazendo as cópias? Ou vocês acham que era fácil? E é baseado nessa tipografia que vocês vão responder as questões da página 32, 33 e 34. E para finalizar esse conteúdo, vocês vão lá no CA e respondam a página 80.
Tranquilo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar uma mensagem pra prof. Um beijo pra vocês